Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Lana Rosa, do canal Desordem Gramatical. O volume está muito alto, espero que não esteja tão alto para vocês quanto está para mim, mas eu vou testar isso depois, vou dar uma olhada. Mas essencialmente o que aconteceu? Meu Deus, tem que baixar o volume, senão eu não vou aguentar. Mas o que aconteceu? Eu queria dar aula de estágio hoje, não deu para dar aula de estágio. E o que aconteceu? Queria dar aula de estágio, está chovendo, não pude dar minha aula de estágio. Também queria jogar Minecraft quando eu fiquei em casa, mas eu queria fazer os dois. E aí eu decidi que eu ia fazer os dois. Eu vou fingir que eu tô dando uma aula, eu vou fingir que eu tô jogando Minecraft ao mesmo tempo, porque eu não vou conseguir fazer nenhum dos dois tão bem. Mas, enfim, aí vida que segue, né? Pressione para usar um emote. Não tem nenhum emote. Nice. Mas enfim. E daí eu tentei jogar no PC, que é com teclado, que eu tô mais acostumado. Não tava dando tão certo quanto eu imaginava. Que é isso? Ah, é um cavalo. Pensei que era uma antena, velho. Mas enfim. Que. Aí vocês me perguntam, o que eu posso tratar que combine os dois? Também não sei, eu meio que tô fazendo de improviso. Mas é assim, né? Temos que estar sempre pensando em maneiras de inovar e não sei o que eu tô falando mais. Porque às vezes a gente não para pra pensar, mas pensa num Alan da vida, assim. É brabo, tipo, especialmente se tu não tem uma cognição muito apurada, assim, tu. Como é que eu posso dizer? Se tu não é uma pessoa que tá acostumado a fazer várias coisas ao mesmo tempo, tu tem que saber focar em uma coisa ou outra, ou tentar focar nas duas coisas ao mesmo tempo. E aí, por exemplo, agora eu posso só tranquilo. Travou o negócio. Posso só tranquilamente, tipo, cortar uma madeirinha e seguir minha vida. Mas a questão é, eu acredito que tendo alguma coisa pra tá na tela, alguma coisa assim, eu já fiz isso em outro canal que eu tinha, mas tendo alguma coisa que vocês possam focar enquanto eu tô falando, e eu fazer alguma coisa de interessante, e troca aqui eu falo sobre o jogo, troca ali eu falo sobre linguística, sabe? Mas falando sobre isso, tem muitos problemas na questão quando a gente fala em, tipo, falar em gramática, assim, especialmente porque normalmente é associado com uma coisa chata, né? Então, eu também por muito tempo pensei que fosse chato e eu imaginava que não tinha necessariamente. Não tinha de forma alguma, assim, pra ser bem franco, não tinha de forma alguma como tornar a gramática uma coisa interessante. Aí eu percebi que realmente era meio que uma forma de metodologia. Era muito o método que as coisas eram ensinadas e não tanta coisa per se. Sabe? Não era tanta coisa por si só. Então, acontece que, tipo, parece uma falha. Quer dizer, uma falha pressupõe uma tentativa. Não sei nem se tem uma tentativa de inovar no ensino da gramática, porque o problema é, parece que tem dois lados e, tipo, um lado, o ensino de gramática não está funcionando, seja lá o que isso significa, então vamos desistir de ensinar gramática. Por outro lado, uma ovelha com microcefalia, macrocefalia. E por outro lado, tu tem, é tipo, não, vamos ensinar gramática, não importa o que os alunos estejam sentindo. E outro lado é tipo, os alunos não estão querendo aprender gramática, então não vamos ensinar gramática. Os dois estão errados. Para variar, quando tem os dois lados de uma moeda, normalmente eu prefiro o meio. Não gosto nem de cara nem de coroa, gosto de caroa. Sei lá o que eu tô falando também. Mas a questão é que normalmente quando vocês têm dois polos e a maioria das pessoas se concentram nos polos em questão de decisão, normalmente a decisão se encontra mais por centro, certo? E o que a gente tem? Vai dar umas travadinhas, vocês vão ver. Nossa, tem muita coisa nova aqui. Vocês vão perceber que normalmente quando se tem duas posições assim, não vamos dizer que necessariamente elas são extremas por si só, tipo, mas elas a oposição das pessoas que, tipo, têm essa opinião normalmente é muito extrema. Então, põe um Lula ou um Bolsonaro, sabe? Não é que eles sejam extremos por si só, não estou dizendo que eles são ou não são, mas não estou dizendo que é isso que determina essa questão da polarização, mas é sim como eles são concebidos, sabe? Então, eles são concebidos, eles são defendidos, representados, vamos dizer, de uma forma extrema. E o que eu quero dizer com isso?
não é nem tipo, vou ensinar gramática e vou simplesmente ignorar o que meu aluno está pensando e precisa aprender gramática, então vai aprender de gramática querendo ou não. Claro que ele vai aprender gramática querendo ou não, mas melhor que ele faça isso querendo, correto? Então eu não vou simplesmente chegar e não tentar instigar o interesse do meu aluno, sabe? Espero que eu não tenha quebrado ali. Mas a questão é que eu preciso instigar o interesse do meu aluno não porque, como eu gosto do meu aluno e quero que ele tenha interesse. Não. Não precisa ser isso, pelo menos. Claro, eu gosto dos meus alunos, eu prefiro que eles tenham uma aula interessante. Mas é também uma aula mais interessante pra mim de dar, sabe? Então eu não tô só como professor, tipo, eu vou dar uma aula mais interessante pros meus alunos porque eu quero que os meus alunos tenham uma aula mais interessante. Não, é mais interessante pra mim dar a aula quando, para mim, né? Para mim dar a aula, quando tem essa questão aí. Mas essencialmente, o que a gente pode fazer? A gente pode procurar uma inovação sem quebrar o conteúdo, assim. Sem, tipo, completamente tentar desmontar e desconstruir o conteúdo, a gente pode manter o mesmo conteúdo, só que de uma forma diferente. Então eu não preciso ter uma aula chata, assim, maçante de português sobre sintaxe, e eu também não preciso ter uma aula que é super interessante, mas não ensina caçamba nenhuma, né? Eu preciso ter uma concepção que encaixa as duas. Então, se eu não tenho uma aula que é interessante o bastante, que eu não posso nem que os alunos se interessem pela minha aula, que eles tenham interesse pelo conteúdo, porque é isso, muitas vezes o aluno acha, tem a concepção assim mesmo que seja inconsciente, que a aula do professor e a metodologia do professor sobre aquele conteúdo representa o que aquele conteúdo é, mas não é assim que funciona. O conteúdo é muito maior do que um professor pode dar e pode encaixar dentro da metodologia desse professor. Então sempre tem formas diferentes de apresentar o conteúdo. Vocês vão perceber agora que eu tô tipo vagando por aí enquanto eu tô pensando. Eu preciso pegar pedra. Mas a questão é, tem sempre uma forma mais interessante de fazer as coisas. Então, quando eu falo em pedra, por exemplo, a gente pode falar em morfologia. Sim, estou analisando uma palavra só. Então, pensa na palavra pedra. Esse pedra, por exemplo, a gente vai ter que toda palavra tem uma lógica geral. Qualquer palavra tem uma definição base, assim, uma base semântica que a gente fala. Estaria no radical. Então, quando eu falo pedra, por exemplo, uma pedra no Minecraft não é uma pedra. A não ser que tipo, tu não tem como retirar uma pedra no Minecraft, por exemplo. Tu tem como retirar um pedregulho e transformar em pedra. Isso aqui é uma pedra, não é um pedregulho. Mas a partir do momento que eu quebro isso aqui, vai aparecer no meu inventário aqui e vai. Cadê meu inventário? No meu inventário vai estar como pedregulho. Beleza, o que a gente tem como pedregulho? Por que muda? E como é que a gente pode descobrir o significado das palavras sem ler num dicionário? Porque qualquer questão, nem todas as definições de todas as palavras vão estar no dicionário. Nem, primeiro, não vai ter todas as palavras passíveis de uso numa língua. Segundo, não vai ter todas as definições possíveis para cada palavra. Primeiro, porque está surgindo palavra constantemente até tu terminar a formulação do teu dicionário, já vai ter outras palavras, enfim, e até tu passar por todo aquele processo regulamentório, de regulamentação, no caso. E a questão, essencialmente, é que tu pode fazer uma análise de base gramatical, uma análise morfológica, por exemplo, das palavras, para descobrir o que elas significam. Puta merda, tem um esqueleto. Mas, essencialmente, a questão é, se tu não ensina o teu aluno a pensar com lógica, querendo ou não, eu não consigo correr porque eu tô com fome, mas se tu não ensina o teu aluno a pensar com lógica, ele não vai achar interessante porque ele não tá estimulando o cérebro dele, que no fim das contas é a base da coisa toda, né? Tipo, a escola é pra ser uma forma de tu estimular o teu cérebro, não só o xadrez, não só um sudoku, não sei. Mas essencialmente qualquer coisa que estimule o teu cérebro é o que a gente precisa, sabe? A gente precisa de coisas que estejam nos estimulando. Especialmente, puta merda, luta com ele. Mas especialmente a gente vai precisar de coisas que estimulem nosso cérebro e num sentido de. Caralho, ele tá dormindo aqui. Eu não posso falar palavrão. Mas tu vai ter. Ele não tá me atacando. Mas tu vai precisar de coisas que estimulem o teu cérebro porque nós somos chatos natos, pra rimar. Nós somos chatos natos, assim, que tipo, a gente precisa estar estimulando o nosso cérebro. Aliás, nosso cérebro, né? Que é chato, que ele precisa estar sendo estimulado o tempo inteiro, principalmente se tu tem, digamos, uma habilidade de superdotação, por exemplo, tu vai querer estar estimulando teu cérebro o tempo todo, tu precisa estar estimulando teu cérebro. Então,
se eu não instigo o aluno a usar a grande ferramenta lógica, essa ferramenta que todos nós temos basicamente, de lógica interna, fazer a depreensão dos conteúdos e poder passar por essa nossa filtragem pessoal única, que só nós temos essa nossa lógica, que vai chegar em questões subjetivas, ideológicas, enfim. Se eu não instigo meu aluno a pensar as coisas como ele deveria pensar e não como alguém pensa, alguém numa posição de autoridade pensa, claro que, tipo, as pessoas que formulam essas regras têm autoridade para falar, mas as pessoas que têm que seguir essas regras têm autoridade bastante para questionar o porquê dessas regras serem como elas são. Então, tipo, a questão, essencialmente, é que, tipo, tu precisa questionar o tempo todo. Então, tipo, se tu não tem uma capacidade de reflexão crítica sobre as regras gramaticais, por exemplo, se tu não tem uma capacidade de análise lógica para tentar uma depreensão, para tentar pensar por si só qual seria a definição de uma palavra, ou qual função de cada parte numa frase, tu não precisa saber o que é um sujeito, um predicado, um radical, uma vogal temática, não importa. A questão é, tu precisa saber, pelo menos, fazer ter essa capacidade de reflexão crítica e capacidade de depreensão lógica. Então tu precisa pelo menos ter a capacidade, por exemplo, olhar para a palavra pedra e olhar para a palavra pedregulho e saber que elas estão relacionadas. E perceber, mesmo que inconscientemente, que é por causa do radical. Tu não precisa saber o que um radical é, ou nunca ter ouvido um radical, mas tu vai perceber que elas estão conectadas porque elas têm aquele... Meu Deus, porque eles têm aquele início na palavra mesmo, que nós gostamos de chamar radical, por quê? Radical de raiz. Por isso uma coisa é radical, sabe? Por exemplo, na política. É radical porque é de raiz. Vai na raiz do problema, vamos dizer, sabe? Então, radical é da raiz da coisa, dessa base semântica, da base do significado, porque o morfema é o quê? Falando de morfologia, é a base do significado da coisa. Então a gente vai ter que o morfema, por exemplo, estou pensando em tirar pedra daqui, a gente vai ter que o morfema é a menor unidade linguística que é capaz de passar um significado. Então tu pega radical, por exemplo, é um morfema. Então alguma coisa tu está dizendo com aquele morfema, mesmo que seja incompleto, vamos dizer assim. Então, por exemplo, se o radical de pedra é pedra, já explico por que é, mas se o radical de pedra é pedra sem o A, eu não estou dando o significado completo, mas eu consigo determinar que o radical ele se refere àquela coisa, esse material que eu estou tirando agora, por exemplo, mas sim que ele tem variações e coisas que vão complementar o sentido daquela palavra. Então, dentro de uma palavra é como se eu tivesse um monte de... Eu vou construindo, eu vou formulando a palavra. E a gente faz isso numa velocidade tão rápida que às vezes a gente não para pensar de forma consciente no fato de que é impressionante que eu não perdi vida ainda. Mas a gente não para pensar no fato de que a gente faz toda essa filtragem lógica e depreensão gramatical, a gente chega na escola já falando, já usando regras gramaticais, e a gente para e acha que gramática é chato, sendo que a gente simplesmente está falando do estudo da gramática a partir de certa metodologia, por certo professor, em certo lugar, dado certo contexto, muitas condicionais, que na verdade não é porque a coisa em si é chata, mas talvez algumas dessas condições levem a coisa a ser vista como chata, e tudo bem. Então eu não vou obrigar nenhum aluno a achar interessante eu estar dando conteúdo de gramática só porque eu estou jogando Minecraft. Então ele pode não estar ouvindo nada que eu estou falando, por exemplo. Mas a questão é que o que eu quero que fique é que o conteúdo em si não é chato. Ele sempre pode ser interessante se tu tem interesse pelo conteúdo, sabe? E também não é uma coisa que depende só do aluno. Eu vou ter que dormir, cara. Pode me dar licença? Me dá licença. Ah, tá, enfim. Eu não vou matar esses monstros. Eu vou simplesmente ficar esperando aqui. Mas a questão é... Não é que o conteúdo em si seja chato, mas é que tem várias condições, variáveis ali que vão acabar tornando o conteúdo maçante. Por exemplo, pode ser o professor, a metodologia do professor, o ambiente, o contexto em que tu está passando ali, as tuas emoções e tudo mais, enquanto tu está vendo o conteúdo. Como é que ele pode dormir e eu não posso? Ah, eu posso agora. Não, eu quero trocar contigo. Como é que ele pode dormir e eu não posso? Mas enfim... A questão essencialmente vai ser que o conteúdo em si não é chato, mas sim que as coisas que estão em volta do conteúdo, os arredores do conteúdo, podem sim ser muito chatos, muito maçantes, que acaba sendo a dificuldade da maioria das pessoas. Mas vamos lá. Pedra, por exemplo. Isso aqui é o quê? Bronze? Cobre? Não sei. Mas pensa.
a gente vai ter dentro de uma palavra a questão dos morfemas. Dentro de uma palavra separada, a questão dos morfemas. Então imagina assim que é tipo, tu tá jogando offline e tem partes que te compõem. Tem partes que te compõem as tuas características. Por exemplo, eu sou um tipo de jogador que gosta de minerar, por exemplo. Eu sou o tipo de jogador que gosta de construir casa. Eu sou o tipo de jogador que não sei o que não sei o que lá. Beleza, isso vai fazer parte da minha composição, digamos, do meu radical. As outras coisas que me compõem, por exemplo, pedra, seria tipo essas características essenciais, assim, que sem ela não tem aquela palavra. E as outras são coisas que vêm depois, então tu tem desinências, tu tem essas questões da flexão, por exemplo, flexão verbal, flexão nominal, e tu tem vogal temática, enfim, tu tem todas essas questões. E esses são os adicionais, assim, são coisas que implementam no sentido da coisa. Então vamos dizer assim, que o radical é uma característica essencial minha que é imutável. Então, por exemplo, sempre que eu jogo, eu sou a pessoa que constrói casa. Agora vamos dizer que, por exemplo, feliz. Eu construo casas, esse feliz aí seria o meu radical, seria a característica de eu construir casa. Não sei se dá para acompanhar o pensamento. Mas a questão é, vamos dizer, infeliz. Então um dia eu tô triste, eu coloco esse afixo antes, que ele ainda remete à mesma coisa, eu ainda estou construindo casas, mas agora de outro modo. Então pressupõe outra coisa, tem um novo significado por causa desse afixo. In, especificamente um prefixo. Agora vamos dizer, infelizmente. Então, o modo de eu fazer as casas, por exemplo, adiciona mais sentido ainda. Então, esses afixos, por exemplo, eles vão se ligar num radical de forma a adicionar um contexto. Então, não só o radical forma a palavra, mas o radical é o essencial. Então, eu gosto de jogar Minecraft, quando eu jogo Minecraft eu faço isso. Beleza, isso sempre é imutável. E mas pode ser que eu faça de modo diferente, em um contexto diferente, essas coisas podem acabar sendo vistas pelo afixo. Então, por exemplo, eu carrego madeira de um lado para o outro. Agora vamos dizer que eu pego a madeira. Vamos fingir que, tipo assim, eu construo uma coisa, certo? Eu pego, coloco esses fenos aqui tudo numa posição, estou construindo isso. E ao invés de eu falar, vamos dizer, eu destruo, ao invés de construir. Então tá embutido nessa palavra o significado que ela significa. De destituir, de tirar. E de colocar, de pôr, de fazer. Então essencialmente está dentro, embutido nessa palavra o significado dela. A partir daquela coisa que vem depois vai ter outro significado. Mas esses afixos que a gente vê, eu não vou entrar muito em detalhe, tá? Sobre essa questão de construir e destruir. Então vamos fingir ali que com e des é realmente um afixo e não uma questão histórica, tá? Mas vamos dizer assim que dentro de uma palavra só, tu tem essa questão constituinte, a característica essencial que seria o radical, e essas coisas que se adicionam para dizer modo que eu estou fazendo, lugar que eu estou fazendo, tempo que eu estou fazendo, às vezes, né? Que é mais uma questão de frase, é o gatinho. Mas essencialmente a gente vai ter que essas características que estão numa palavra, por exemplo, seria como se eu estivesse jogando sozinho, essas são as características, então certo dia, eu sempre gosto de construir casa, mas alguns dias eu tô triste, eu gosto de construir casa igual, alguns dias eu tô feliz, gosto de construir casa igual, às vezes eu construo de um modo diferente, essas coisas vêm pelos afixos, que são as coisas que dão um novo sentido para aquela mesma coisa. Então, carregar e descarregar, parte da mesma coisa, mas, então, parte desse gosto de construir casa, mas se eu carrego ou descarrego, nesse caso eu vou estar construindo de uma maneira diferente, ou me sentindo num estado diferente. Isso tudo embutido na palavra em si. E aí, quando eu estou jogando online, quando eu estou jogando no multiplayer, por exemplo, eu vou ter que, essencialmente, eu vou ter várias pessoas que têm suas características pessoais, mas que agora vão estar no ambiente todas conectadas uma com a outra. Então a sintaxe basicamente é isso. Várias palavras, que são pessoas diferentes, por exemplo, só que conectadas agora numa frase, cada um com sua função. Então o sujeito tem uma função, vai ser aquele jogador principal, por exemplo. O predicado está ali o resto dos jogadores. O que está sempre, por exemplo, fazendo tal coisa tem essa função. O que sempre faz outra coisa tem essa função. Sempre tem o jogador principal que joga melhor. Sempre tem outro jogador ali que está mais de canto, sendo o objeto, vamos dizer, e ele está mais só analisando o que está acontecendo, que nem eu estou jogando agora, por exemplo, que eu deveria ter feito um pão há muito tempo atrás. Mas, essencialmente, a gente vai ter numa frase... O que eu estou fazendo? Ah, peguei os feno, tá.
Mas a gente vai ter nessa questão da frase, é como se fosse várias pessoas separadas, cada um tem suas características essenciais e tudo mais. Pensei que dava pra fazer um pão com 3 trigos. Ah, eu preciso de uma bancada de trabalho. Mas é como se cada pessoa fosse uma palavra. Cada pessoa tem suas características essenciais que podem mudar dependendo desses afixos, mas o que a pessoa é o radical. E esses afixos vão dizer, por exemplo, agora eu tô triste, agora eu tô bem, agora eu tô fazendo isso desse modo, de tal modo, sabe? E aí o que a gente vai ter essencialmente é que quando tu tá no ramo da morfologia é como se tu estivesse analisando as pessoas separadamente. E quando tu tá no ramo da sintaxe é como se tu estivesse analisando as pessoas em contraste umas com as outras. Fazer pão finalmente para eu comer alguma coisa. Mas o que acontece é que, por exemplo, eu sou o cara que faz pão. Quando eu tô numa frase, ou nesse contexto de multiplayer, e eu sou o cara que faz pão, eu vou ter como palavra ou termo ali, por exemplo, o sujeito, eu faço pão. Eu sou o sujeito dessa ação. Eu tenho essa função, sabe? E faço é a ação em si que eu faço. Então, uma ação que eu faço pressupõe uma reação em alguém, muitas vezes, ou em algo, sabe? Então, se eu bato na árvore, eu sou o sujeito dessa ação. Bater é a ação que eu estou fazendo. Na árvore vai ser o objeto da minha ação, porque é a árvore que está sofrendo essa ação. Entendeu? Por que eu estou batendo com um pão na árvore? Não sei. Ganhei a conquista de assar pão, sendo que eu não assei, né? Eu tô comendo pão cru, se for para pensar. Mas enfim. Então vamos pensar dessa forma. A morfologia é como se fosse, pega cada pessoa, o volume está muito alto. Morfologia, tu pega cada pessoa e analisa ela nas suas características. Agora insere essa pessoa num jogo de multiplayer. Essa pessoa tem sua função a partir daquelas características que ela tem. E essa função vai estar em contraste com a função das outras pessoas. Então, se tem alguém que constrói a casa, pressupõe outra pessoa que tem a função de minerar, por exemplo. E se tem a função de alguém que faz a ação, pressupõe uma ação e alguém que sofre essa ação, sabe? Então, são pressupostos lógicos, sabe? Então, com lógica, dá para tu analisar essas coisas. Se uma parte da frase faz a ação, fazer a ação pressupõe uma ação e muitas vezes pressupõe alguém que sofre essa ação, sabe? Assim como ter alguém que faz a casa pressupõe que se ela faz a casa, outra pessoa minera e outra pessoa faz a plantação e yara yara, sabe? Um termo em inglês, né? Mas enfim, blá 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 blá, sabe? Então, o que a gente tem essencialmente é que o meu